ainda com relação ao sistema educacional brasileiro, essa apresentação ela vai abordar a educação à distância, quer dizer, um novo marco regulatório para a educação à distância, que na verdade se expressa a partir de um decreto de 2017. O decreto é o decreto 9057 de maio de 2017, que regulamenta justamente o artigo 80 da LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Ele foi modificado logo em seguida por um novo decreto, porque tinha algumas falhas, de dezembro de 2017. E isso já está compilado nessa apresentação. Bem, a abordagem que eu dei para esse assunto, ela foi para mostrar um pouco para vocês uma forma como as pessoas colocam, às vezes, um determinado assunto para os alunos e acabam não tendo uma receptividade porque o assunto é tratado de uma forma quase livresca, sem nenhum tipo de atrativo. Então, veja, eu posso fazer um famoso estudo dirigido a respeito desse decreto, disponibilizando esse decreto aos estudantes e realizando, então, fazendo um questionário para que eles respondam. Vejam as perguntas desse questionário. Baseado no decreto 9057, responda: qual a definição de educação à distância? Pode ser oferecida EAD na educação básica e na educação superior? Como devem se realizar as atividades e assim por diante, uma série de questões. Ao analisar o decreto, vocês vão perceber que a sequência com que essas perguntas são realizadas é exatamente a sequência com que o decreto é escrito. O que leva o estudante a uma monotonia, porque basta pegar, dá até para dividir pelo grupo a, 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 a responsabilidade pelas respostas. Né? Eu poderia simplesmente, ao invés de colocar uma série de questões pontuais que vão varrendo o decreto de forma a respeitar os artigos, como aconteceu aí com essas 5 questões, colocar, por exemplo, uma questão mais genérica. É sempre possível desenvolver ensino fundamental utilizando EAD? Porque isso vai obrigar a leitura de qualquer forma, mas não vai ser algo já respondido pelo próprio decreto. Vejam o que eu quero dizer nos próximos exames. Se eu pegar o artigo 1º, ele diz: para fins do decreto, considera-se a educação à distância a modalidade educacional para ali, para lá, para lá. Quer dizer, define o que é educação à distância, que é justamente a pergunta, a primeira pergunta feita naquele estudo dirigido inicialmente proposto. Depois, para quem é ofertada educação à distância, o artigo 2º vai me dar conta dessa resposta. Depois, quais são as atividades? O artigo 4º. Depois, o que é o polo de educação à distância? O artigo 5º. Depois, a quem compete o credenciamento? Artigo 6º. Vejam que a simples leitura do decreto vai respondendo gradativamente a cada uma das questões propostas no estudo dirigido. E o que eu quero chamar a atenção é para que isso seja evitado. Quer dizer, as questões do estudo dirigido elas devem ser muito mais reflexivas do que propriamente mostrar ou requerer que o aluno vá transcrevendo aquilo que o material entregue já escreve, já descreve. Então, quando eu vou realizar as questões, quando eu vou propor as questões para um estudo em grupo, para um estudo que seja um pouco mais motivador, eu devo ter isso em mente. Senão, isso quase que vai traduzir o que a maior parte dos livros didáticos, infelizmente, acabam traduzindo. Eles têm um capítulo descritivo, seguido de um elenco de questões ao final. Essas questões normalmente se referem à abordagem daquele assunto em exames vestibulares, em Enem, principalmente nos últimos tempos, mas os grandes vestibulares como o FUVEST, como
Sesgran Rio, enfim, a, a, as federais, né? Aqueles exames vestibulares que são mais concorridos. E ao ler o capítulo, basicamente a cada parágrafo, a cada item da abordagem do capítulo, eu vou respondendo uma das questões do final do capítulo, tornando então o texto uma mera colcha de retalhos que leve a, o estudante a ser capaz de responder a questões que já foram abordadas em algum desses exames. Tá? Então, isso a gente tem que ter um cuidado especial para evitar. É, na verdade, quando eu falo que a educação básica, quando eu dou aquela outra questão, se a educação básica pode ser ministrada na modalidade à distância, eu vou ver que eu tenho que ler o decreto e vou ter que usar para a resposta o artigo 2º, que vai estabelecer a possibilidade de oferta na educação básica e na educação superior, mas o artigo 8º vai limitar a oferta na educação básica para o ensino, para a educação básica, dizendo que o ensino fundamental vai ser presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação de aprendizagem ou em situações emergenciais. Veja, isso está muito atual hoje, porque nós estamos passando por uma situação emergencial da pandemia da Covid-19 e, por isso, os sistemas estaduais de ensino legislaram e possibilitaram que a formação na educação básica utilize recursos de EAD para garantir que não haja uma paralisação da formação escolar, já que as escolas estão fechadas para garantir aí, ou para melhorar as ações com relação ao isolamento social. E depois não é só a colocação da situação emergencial. O artigo 9º acaba definindo essas situações emergenciais, dizendo então que as pessoas que estão impedidas por motivo de saúde de acompanhar o ensino presencial, acho que esse inciso é um dos quais os conselhos se basearam para possibilitar então a abordagem à distância nesse momento, se encontram no exterior por qualquer motivo, vivem em localidades que não possuam rede regular de atendimento, sejam transferidas compulsoriamente para regiões de difícil acesso, incluindo aí as missões, militares especialmente, né, mas também sociais, em que a família é deslocada e o estudante acaba sendo acompanhando, né, a sua família, ou estejam em situação de privação de liberdade, quer dizer, aqueles estudantes que estão detidos, né, num sistema de prisional. Tá? Vejam que não é para qualquer situação emergencial, mas essas situações estão previstas na lei. Finalmente, os slides seguintes trazem, né, a íntegra do decreto 9057 e eu deixo aí para leitura. Essa é a referência da onde o decreto está disponível e eu reforço que sempre que a gente for consultar alguma legislação é bom acessar o site do Planalto quando for uma legislação federal, já que esse site ele atualiza constantemente todas as suas legislações, os decretos, as leis que estão nele contidas, de tal maneira que faz a compilação já com as alterações ocorridas até o momento atual e, portanto, sempre atualizado. Então, a mensagem dessa apresentação é basicamente uma: cuidado ao elaborar questionários, porque se o questionário simplesmente for retratar ou for cobrar a leitura do texto, mas as respostas a ele forem exatamente aquelas respostas que o texto já contempla, vocês correm um risco enorme de ter simplesmente um copia-cola dos estudantes e uma falta de motivação total e até uma divisão de trabalho pelo grupo de maneira a não atingir o objetivo da efetiva aprendizagem daquele conteúdo, daquele assunto. Então,
Era isso. Muito obrigado novamente. Espero que vocês reflitam sobre essa elaboração de questionários que é extremamente importante para que o processo de aprendizagem se dê de forma efetiva. Muito obrigado e até a próxima.